aqui com os irmãos e rever amigos e irmãos em Cristo Jesus. Quem encontrou Efésios capítulo 5, versículo 22, diga amém. Diz assim: as mulheres sejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o salvador do corpo. Mas como a igreja é sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam a seus maridos em tudo. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e por ela se entregou a si mesmo, para que a santificasse, tendo-a purificado pela lavagem de água com a palavra, a fim de que ele a apresentasse a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas que fosse santa e sem defeito. Assim também devem os maridos amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, mas a nutre e dela cuida, como também Cristo faz a igreja, porque somos membros do seu coração. O homem dará a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Não obstante também vós, cada um de per si, assim ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher tema o seu marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. E sejas de longa vida sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Amados, hoje é o culto da família. Eu quero trazer uma breve palavra ao seu coração sobre família nesta noite. O título desta mensagem é A Família Dirigida pelo Senhor. A família dirigida pelo Senhor. A família guiada por Deus. A família orientada pelo Senhor. Olhamos para uma história bíblica do povo quando tomou posse da terra de Canaã. Quando o povo entrou em Canaã, liderados por o seu general Josué, eles conquistaram muita terra, eles alcançaram muitas cidades, mas muitas cidades naquela região conhecida como região da Cananeia ou Canaã, ficou por conquistar. Muitos povos ainda estavam convivendo com Israel, e esta convivência com os povos fez com que os israelitas adotassem práticas idólatras, começassem a adorar e a servir falsos deuses, deuses feitos por mãos humanas, ídolos que têm boca, mas não fala, olhos, mas não vê, mãos, mas não apalpam, ouvidos, mas não ouvem, deuses criados à imagem do homem, mas que não pode socorrer, que não tem força para sustentar, que não é um refúgio seguro. E aí o homem de Deus, Josué, reúne o povo e ele diz: vocês decidam a quem vocês vão seguir, porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu quero falar nesta noite de uma família como a família de Josué, uma família dirigida pelo Senhor, uma família que preocupa-se com a orientação de Deus. Vejamos o que o texto nos diz. Quando nós olhamos na estrutura destes versículos lidos, Paulo vai falar de 3 relações que vão simbolizar e vão tratar das relações familiares principais. Ele vai falar da relação entre o marido e a esposa, entre o homem e a sua mulher. Ele vai falar da relação entre os pais e os filhos. E nós vamos observar nessas relações que Paulo vai falar daquilo que é o núcleo familiar. Paulo está tratando de família.
Paulo começa esta carta aos Efésios, falando da gloriosa realidade, que é a união do povo de Deus por meio de Cristo. Por meio de Cristo, nós estamos nas regiões celestiais. Em Cristo, nós reinamos com Deus. Em Cristo, nós somos herdeiros das promessas. Nós reinamos com Ele e temos promessas gloriosas. Paulo vai expor a doutrina cristã nos 3 primeiros capítulos. Mas a partir do capítulo 4, Paulo vai trazer essa doutrina para a vida prática. Porque é isso, amados irmãos. A Bíblia é para ser aprendida, mas a Bíblia é para ser vivida. Nós estamos em um culto de família, e nós não podemos apenas falar de família. Nós precisamos viver o projeto de Deus para as nossas famílias. Nós não podemos aprender como ser bons cônjuges. Nós precisamos aprender a tratar bem os nossos cônjuges. Nós não podemos apenas aprender a ser pais. Nós precisamos aprender a disciplinar os nossos filhos no temor do Senhor, com sobriedade, não causando-lhes azira. Nós precisamos não apenas ouvir as palavras de Jesus, nós precisamos trazer estas palavras para a nossa vida prática. Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, ele assemelharia a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E a casa edificada sobre a rocha, a vida edificada sobre a rocha, a família edificada sobre a rocha, dirigida pelo Senhor, é uma família que sobrevive às tempestades, é uma família que resiste ao tempo mau, é uma família que sobrevive ao vento forte, aos rios que sobem, porque está edificada sobre a rocha. Mas Jesus nos alertou que se nós ouvirmos a palavra do Senhor e não as praticarmos, nós vamos ser assemelhados ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. E uma casa sobre areia não tem fundamento sólido. Uma casa sobre areia, está tudo bem com ela até o dia mau. Está tudo bem com ela até o dia do problema. Mas quando o problema chega, quando o luto chega, quando a enfermidade chega, quando a necessidade financeira chega, esta família não está de pé, não consegue permanecer de pé. Mas eu quero falar hoje para famílias que querem viver na direção do Senhor, que querem ouvir a orientação do Senhor, mas que querem trazer a orientação do Senhor para a sua prática cotidiana, para a sua praxe diária, para um viver santo segundo a vontade do Senhor. O Brasil é cristão, segundo os dados do IBGE, mais de 80% do Brasil é cristão, mas nós olhamos, e eu duvido que exista um país tão corrupto como o nosso. Pelo menos praticando, pelo menos na prática, no viver diário, é difícil encontrar um lugar tão corrupto como o nosso. É difícil encontrar um país tão promíscuo como o nosso. O país do carnaval, o país das coisas fáceis, o país do jeitinho brasileiro. Por quê? Porque muitas pessoas estão se dizendo cristãos. Muitas famílias estão dizendo que conhecem o Senhor, que servem a Deus, mas isto não é a verdade do povo brasileiro, porque nós estamos vendo corrupção, nós estamos vendo engano, nós estamos vendo injustiça, nós estamos vendo idolatria, nós estamos vendo abandono do Senhor, mas nós precisamos trazer a nossa família para o altar do Senhor. Paulo então, ele começa a sua orientação. E a primeira pergunta que eu quero trazer aos irmãos nesta noite é: a quem é dirigida esta orientação? A quem é dirigida a orientação? Vejamos, nós olhamos para este texto e Paulo está falando com a igreja de Éfeso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo começa a sua carta dirigindo-se à igreja que estava em Éfeso. Quando lemos aqui nos versículos, nós vamos perceber que Paulo está se dirigindo aos cristãos, ou seja, aos seguidores de Jesus. A quem é a orientação para essa família? Aos seguidores de Jesus. Veja no versículo 21, Paulo vai dizer: sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo, é estar em Cristo. O versículo 22, ele diz assim: as mulheres sejam sujeitas a seus maridos como ao
Senhor. Ou seja, ele está falando de pessoas que estão sujeitas ao Senhor. No versículo mais a seguir, versículos 22 a 24, Paulo vai falar do marido comparado com Cristo e da esposa comparado com a igreja, porque ele está falando de pessoas servindo ao Senhor. No capítulo 6, versículo 1, ele diz aos filhos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. No versículo 4 do capítulo 6, ele diz assim: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A quem é dirigida esta palavra? É dirigida aos cristãos, aos santos. E aqui eu começo com uma questão fundamental nesta noite: você está em Cristo? Porque isso, irmãos, é a essência de toda a nossa vida. A coisa mais importante é se você já veio para o Senhor, é se você já segue a Cristo, é se você é discípulo de Jesus Cristo. Eu não estou falando como aquela multidão que estava atrás de multiplicação de pão. Jesus falou com aquela multidão que havia multiplicado o pão: vocês estão vindo para mim por causa do pão, mas vocês precisam de um pão que vai dar alimento para vocês para a vida eterna. Vocês comem o pão da terra e voltam a ter fome, voltam a ter necessidade, mas aquele que tiver comunhão comigo, eu vou dar o verdadeiro pão que desceu do céu, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. A coisa mais importante é que você considere: você está no Senhor, a sua família está no Senhor. Como estão os teus caminhos? Porque, meus irmãos, todas as orientações são dirigidas para aqueles que estão no Senhor. Mas muitos estão longe do Senhor, muitos não têm tempo para o Senhor, muitos ainda não fizeram um concerto com o Senhor. Mas nós olhamos para Paulo dizendo para pessoas que estão no Senhor: tornai-vos, portanto, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo também vos amou. Meu irmão, meu amigo, você que nos visita nesta noite, hoje é uma noite oportuna para você colocar a sua família no altar do Senhor, como aquele homem que estava cuidando do cárcere, como aquele carcereiro, como aquele agente penitenciário. Ele estava cuidando do cárcere, de repente ele pensou que todos os presos haviam fugido, e agora ele queria se matar. Mas Paulo fala: não temas, todos nós estamos aqui. E aí ele, assustado, diz assim: então o que eu tenho que fazer, Paulo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será tu e a tua casa. Talvez você entrou aqui e diz assim: para minha família não tem jeito, para mim não tem solução, a minha história é uma história de fracasso, a minha história é uma história de ruína, os meus caminhos têm sido tortos, os meus caminhos têm sido difíceis. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele endireita caminho torto, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele oferece salvação, Ele oferece perdão, Ele oferece remissão de pecados. Mas não se iluda, não se iluda, porque Satanás diz ao jovem: você é muito novo para ir a Jesus, deixe para depois. Ao homem de meia idade, ele diz assim: olha, você é muito ocupado para ir para Jesus, você não tem tempo para servir a Jesus. Esses crentes gostam de congregar demais, eles têm que gastar muito tempo na oração, eles precisam ler a palavra, precisam estudar constantemente. Você está muito ocupado, não tem tempo para isso. Mas quando chega a velhice, ele vai dizer para você assim: é tarde demais para você buscar ao Senhor, é tarde demais, você já desperdiçou a sua vida, você não tem tempo mais para seguir ao Senhor. Mas eu quero dizer para você aquilo que o escritor aos Hebreus nos diz: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Você não sabe o que pertence ao dia de amanhã, você não sabe o que te aguarda no amanhã. O amanhã nós não sabemos, você tem o hoje. Hoje é dia de você consertar a sua vida diante do Senhor, hoje é dia de você colocar a sua vida no altar do Senhor. Não presumas do dia de amanhã. O que é presumir do dia de amanhã? Tiago vai falar de um homem que diz assim: ei, nós
Nós vamos a tal cidade ano que vem e nós vamos adquirir tal soma de dinheiro, porque esse negócio vai ser bem sucedido e nós vamos dar certo, porque nós, irmãos, quando nós estamos planejando, nós só planejamos da melhor forma. Não que eu vou começar minha faculdade e aí no meio da faculdade eu já vou começar a trabalhar. E quando eu começar a trabalhar, o salário que paga em média, não, eu vou receber no mínimo o dobro. A gente faz sempre a projeção mais positiva possível, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se a doença vai bater na sua porta. Aquele jovem em Três Marias que pegou um carro para visitar o seu pai no André Xé, ele não sabia que naquele domingo ele seria chamado para comparecer diante do Senhor. Você não sabe do amanhã. É hoje o dia de você consertar a sua vida diante de Deus, porque Paulo está dando uma instrução, mas para aqueles que estão no Senhor. Se você for chamado hoje para se assentar no tribunal de Deus, você está preparado? Você pode chegar diante de Deus e dizer assim: olha, eu estou salvo. Se hoje você foi chamado, porque a morte pode chegar para nós hoje, é por isso que nós precisamos tomar a nossa decisão. A quem é dirigida essa palavra? Essa palavra é dirigida para cristãos que estão em Cristo Jesus, para pessoas que já tomaram a sua decisão. E se por acaso você aqui entrou fraco, se você está titubeando, se você está aquele crente que não decide se vai seguir ao Senhor ou se vai servir aos ídolos, se decida nesta noite, sirva ao Senhor Jesus, porque aquele que está mais ou menos, Jesus diz assim: esse não está comigo não. Aquele que está mais ou menos, eu vou vomitar ele da minha boca. Ou é crente ou não é, é quente ou é frio, o morno não serve. Você precisa tomar decisão hoje e precisa estar em um relacionamento com o Senhor, porque somente em Cristo nós reinamos nas regiões celestiais. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem defeito perante ele, diante dele e para ele. Você tem riquezas, mas se você estiver em Cristo Jesus. Mas eu preciso avançar nesta noite, porque Paulo, ele começa com uma orientação, e o primeiro grupo, ele diz primeiro a sua orientação, no verso 22, as mulheres. Primeiro é uma orientação às mulheres, porque a família aqui, apresentada como o pai, o homem, a mulher e os seus filhos. A Bíblia apresenta um modelo de família. Não é qualquer união que pode ser considerada família à luz dos olhos de Deus. E você veio de uma família criada por Deus. Você veio de um homem e de uma mulher. E você veio de uma família e você pertence a uma família. Veja, a orientação de Paulo primeiro é às mulheres. O que Paulo diz às mulheres? Sejam sujeitas a seu marido como ao Senhor. Ele diz mais adiante: mulheres, sejam a seus maridos sujeitas em tudo. Nós olhamos primeiro Paulo dirigindo a sua orientação, ele fala com as mulheres que as mulheres precisam seguir a orientação do Senhor. Olha, um modelo de relacionamento entre família é apresentado entre o relacionamento e a realidade gloriosa da igreja e Cristo Jesus, entre Cristo e a igreja. A mulher deve estar sujeita ao marido, como a igreja está sujeita a Cristo. Veja, o que isso daqui não significa, porque nós precisamos tirar algumas decisões ou algumas compreensões incorretas sobre este texto. Alguém pode pensar que a mulher deve substituir o senhorio de Cristo na sua vida para que ela tenha o seu marido como seu senhor. Não é isso que o texto diz. Sabe por quê? Porque ela não diz, o texto não diz que o senhorio ou a autoridade do marido sobre a sua mulher vai substituir a autoridade de Cristo. Não, não, não. Todos nós estamos em Cristo e estamos na autoridade de Cristo. Ele diz o contrário, ele diz assim, olha, que as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos, como a igreja está sujeita a Cristo. Ou seja, a mulher ainda é serva e está sob a autoridade de Cristo, mas ela deve andar na sujeição do Senhor.
Isso não agrada o nosso público hoje. O mundo não gosta disso. O mundo não quer isso. As feministas não aceitam isso. Há modos divergentes e heterodoxos de interpretar esta palavra, mas a orientação do Senhor é um modelo de uma família que quer ser dirigida pelo Senhor. O que não significa isso? Aqui nós olhamos para a mulher sujeita ao marido, mas a mulher sujeita ao marido não é uma sujeição irrestrita, porque ainda ela continua sendo sujeita e obediente ao Senhor. A sujeição aqui é limitada no temor do Senhor. Veja, a sujeição aqui é uma sujeição no Senhor. Vamos a um outro texto que pode nos ajudar a esclarecer. Pedro, no capítulo 3, ele vai dizer o que Paulo está dizendo aqui, mas com outras palavras. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: igualmente vós mulheres, sede sujeitas a vossos maridos, para que se ainda alguns a que não obedeçam a palavra, pelo procedimento das mulheres, sejam estes ganhos sem palavras. Olha o que Paulo está dizendo às mulheres em Cristo Jesus: subordine-se à autoridade do seu marido no Senhor. Mas aqui Paulo está falando, Pedro está falando de uma mulher que é cristã e o seu marido não é cristão, mas mesmo assim ele está dizendo: olha, coloque-se sobre a sujeição do seu marido, porque Deus está sendo glorificado por meio da vossa humildade. Hoje muitos querem ser grande, todos querem ser maior que os outros, ninguém quer servir. Mas veja, irmãs, o modelo do serviço está no próprio Senhor Jesus. Paulo começa o capítulo 5 aos Efésios dizendo assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. No versículo 21 ele diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mas hoje todo mundo quer mandar, hoje todo mundo quer cabeça, hoje todo mundo quer ser pastor da igreja. Ninguém quer servir, ninguém quer atender às necessidades de outras pessoas. Nós queremos que o mundo gire ao nosso redor, nós queremos o sol e todos sejam os planetas, mas aqui nós estamos aprendendo algo com Cristo: a sujeição do Senhor, a obediência no Senhor, o temor do Senhor. Sujeitai aos vossos maridos. Agora, essa sujeição não significa que a mulher vai fazer tudo, porque há um limite dessa sujeição. Veja o que Pedro diz aqui: esta mulher, ela é cristã, mas o seu marido não é cristão. Então a sujeição de uma mulher é limitada no Senhor, ou seja, o marido, a mulher, não deve obedecer o seu marido para aquilo que é pecaminoso. Se o marido ordenar à sua esposa algo que fira a vontade de Deus, a dignidade humana, aquilo que Deus planejou, essa mulher não deve obedecer ao seu marido. Por quê? Porque essa obediência não é no Senhor, ela é fora do Senhor. Eu estou sendo claro para os irmãos nesta noite, porque eu estou falando com família, e eu estou precisando de falar primeiro com as mulheres, mas depois vai chegar a parte dos homens. Mulher, sujeitai aos vossos maridos, da mesma forma que Cristo é o Senhor da igreja. Não é que a mulher seja menos digna, é uma questão funcional. O pastor, embora um homem muito digno, ele é tão digno como todos os irmãos aqui, mas ele exerce uma função de liderança. Como Jesus falou com os seus discípulos: olha, você quer ser grande? O maior no meu reino não é aquele que todos servem, o maior no meu reino é aquele que serve a todos, porque este é o grande no meu reino. Mulheres, obedeçam ao Senhor nisso, sejam sujeitas aos vossos maridos. Essa sujeição não é uma concordância absoluta. Aqui no texto de Pedro, nós estamos vendo uma mulher que aceitou a Cristo e o seu marido não. Ou seja, ainda há discordância, mas há uma discordância amorosa, há uma discordância no temor do Senhor. É isso que nós precisamos. Hoje tantas, influenciado por tantos movimentos, mas eu quero dizer para as irmãs desta noite:
não é movimentos feministas que dirigem a igreja de Cristo Jesus. Nós não somos orientados por filosofias mundanas, nós somos orientados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés, a palavra de Deus é luz que dá direção ao nosso caminho, mas esta palavra é dirigida para aqueles que estão num relacionamento com o Senhor. E aí Pedro vai dizer: pelo vosso bom proceder, os vossos maridos vão saber que vocês servem a um Deus vivo, e talvez eles possam servi-los, eles possam vir para Cristo, eles possam ser ganhos sem palavras. Hoje nós queremos ganhar com palavras. É bom falar, é bom anunciar, mas se nós conseguíssemos ganhar as pessoas pelas nossas ações, se nós conseguíssemos conquistar a confiança das pessoas pelo modo que nós agimos, porque esta é a orientação de Deus. Mas eu preciso avançar, porque a palavra de Deus aqui não é dirigida apenas às mulheres. Pedro vai dizer mais: o adorno não seja apenas o enfeite exterior, que o adorno não seja apenas aquilo que está externo, mas o homem escondido no coração, um espírito manso e tranquilo. Esse é o modelo de Cristo para as mulheres, para as irmãs. Mas Paulo vai continuar dizendo, e ele vai pegar mais pesado, porque ele não vai pegar mais leve com os homens. Maridos, amem a vossa mulher. Como? Como Cristo amou a igreja. Veja aqui, uma palavra aos homens. Família dirigida pelo Senhor, são homens que lutam para obedecer à vontade do Senhor. O amor bíblico não é apenas declaração, é nós nos sacrificarmos. O que Jesus fez pela sua igreja? Jesus morreu pela sua igreja. Será que nós estamos dispostos a sacrificar? Alguém perguntou assim: você está disposto a morrer pela sua esposa? Perguntou a alguns grupos de homens: você está disposto a morrer pela sua esposa? E a pergunta eu dirijo a cada homem: você está disposto a morrer pelas mulheres da sua vida? Você está disposto a morrer pela sua esposa? Mas talvez você não tenha esposa. Você está disposto a morrer por uma mãe, por uma irmã, por uma tia, por uma mulher? E eu creio que a maioria vai dizer sim, eu estou disposto. Mas eu vou falar agora a pergunta de outra forma: você está disposto a viver para atender os interesses dessa pessoa? Porque às vezes nós estamos dispostos a viver, porque a morte não está nos batendo à porta. Nós estamos dispostos a enfrentar um leão, mas não tem um leão ali fora. Mas aqui a orientação bíblica é: você está disposto a viver como Cristo viveu pela sua igreja? A base é, meus irmãos, a base é: maridos, amem as vossas mulheres como Cristo. Cristo é um modelo de serviço. Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Cristo é o líder da sua igreja e o salvador da sua igreja. Maridos, vocês devem ser os líderes no seu lar. Irmãos, hoje nós vivemos dias em que os homens estão deixando para as mulheres a responsabilidade de dirigir a família no caminho do Senhor. Vai lá, minha esposa, leva os filhos para a escola dominical, vai lá, leva para a igreja, vai lá, leva para os caminhos do Senhor. Não, nós precisamos tomar frente, porque Cristo tomou frente por nós. Cristo foi para o madeiro em nosso lugar. Cristo assumiu, meus irmãos, o sacrifício em nosso lugar, e nós também devemos seguir a Cristo como um modelo. Amar a vossa esposa. Aqui está falando de 3 coisas que eu quero falar resumidamente. Está falando de sacrifício. Às vezes é difícil. Irmãos, eu não estou falando aqui como se fosse fácil para mim e eu vou dificultar para todos os homens. É difícil para nós. Às vezes nós pensamos muito em nós mesmos, às vezes nós pensamos muito no nosso interesse, mas a família dirigida para o Senhor é uma família em que os homens assumem o seu compromisso.
Você, homem, tem responsabilidade sacerdotal na sua casa. Você deve dirigir a sua casa no caminho do Senhor. Você deve aprender a palavra e comentar a palavra com a sua esposa. Você deve ajudar e educar os seus filhos. Você deve instruir a tua família. Você deve orientar. Você deve estar na disciplina do Senhor, porque estamos falando de sacrifício, mas nós também estamos falando de proteção. Sabe por quê? Assim também devem os maridos amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Nós cuidamos dos nossos corpos, nós damos alimento aos nossos corpos, nós precisamos tratar bem as nossas mulheres. Quantos homens que estão dizendo que estão com a família no altar do Senhor, mas não tratam bem as suas esposas? Este não é o modelo de Cristo. Se você trata mal e desrespeita a sua esposa, você não está seguindo a Cristo. Uma família que é dirigida pelo Senhor, o homem deve tratar a sua esposa como Cristo tratou a igreja. Não é batendo, não é dirigindo palavras duras, não é sendo intransigente, mas é amando, é cuidando, é orientando, é repreendendo no erro, mas repreendendo no amor do Senhor, é dando a face, é pedindo perdão primeiro. Homens, sejam homens segundo a vontade do Senhor, e não como muitos estão vivendo no mundo. Os casos de violência têm crescido, porque muitos não estão no caminho do Senhor. Mas a orientação para a família que está no altar do Senhor é: homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. É sacrifício, é proteção, mas é provisão também. Irmãos, é alarmante, porque hoje, como a mulher está mais independente, hoje muitas famílias, quem cuida do lar, quem sustenta o lar é a mulher, e ela tem que sofrer e se sacrificar, e o homem não quer trazer mais provisão. Eu não estou falando aqui, talvez não seja o caso, mas o homem, ele é o responsável por prover o lar. Não que a mulher não deva ajudar. Você vai ver o modelo bíblico de mulher, ela vai viver no temor do Senhor, mas assuma as suas responsabilidades. A palavra é dirigida à família, e a família é composta de mulher, é composta de esposa, mas é composta de marido, de homem, que assume o seu papel, de provedor no lar, de cuidar da sua esposa, de cuidar dos seus filhos, de buscar sustento, de ir, como diz, para a guerra, para a luta, porque você deve cuidar de uma família. Paulo, quando ele está falando aqui, ele está dizendo, quando a família vive no propósito do Senhor, sabe o que isto é? Isto é um testemunho para o mundo. Famílias na presença do Senhor testemunha do cuidado de Deus para com as nossas vidas. É por isso que Paulo compara a relação familiar, a relação conjugal, com o relacionamento de Cristo e da sua igreja. Mas ele diz mais, ele diz assim: filhos, sejam obedientes ao Senhor. Nós estamos vivendo tempos em que os filhos querem mandar nos pais, mas nós precisamos da disciplina. Pais, também não irem aos vossos filhos. Nós precisamos de equilíbrio. Filhos precisam obedecer, filhos precisam aprender a vontade dos pais, mas os pais devem tratar os filhos com amor. A orientação para a família cristã é: não exagere demais. Às vezes nós exageramos na disciplina, então nós precisamos ter um equilíbrio. Há pais que são muito permissivos. Os seus filhos podem tudo, os seus filhos são quase adultos, ficam horas e horas na frente de um aparelho celular. Meus irmãos, as famílias estão sendo destruídas. Há filhos, adolescentes que estão tentando suicídio. Sabe por quê? Excesso de tela causa ansiedade, excesso de ansiedade causa sintomas depressivos, depressão leva a tentativas de suicídio. Isso está alarmante, está crescendo, e muito disso está associado a um descontrole paternal nas telas. Eu quero falar para você, pai e mãe, não é a TV que educa o seu filho, não é o celular que educa o seu filho. Você precisa gastar tempo na oração com seu filho, você precisa gastar tempo no estudo da palavra com seu filho, você precisa falar da palavra de Deus para o seu filho, ele precisa aprender de você, porque aqui nós temos uma orientação para a família, e a orientação de Paulo aos pais é: pais,
Pais, não irá os vossos filhos, mas tenham equilíbrio na criação dos vossos filhos. Criai-os na doutrina e de administração do Senhor. Há muitos filhos que não aprendem a palavra de Deus por negligência dos seus pais. Há muitos que querem, às vezes, transferir apenas para a igreja. Não. A escola dominical vai dar toda a educação que o meu filho precisa, meu irmão. A escola dominical é excelente, é uma bênção. Se você está trazendo o seu filho para a escola dominical, para o culto de doutrina, você já está dando um grande passo, glória a Deus por isso. Mas isso não é suficiente, sabe por quê? O seu filho passa 4, 5 horas por dia na sala de aula. Ele passa 40 horas, passa tantas horas da semana aprendendo coisas do mundo. E você quer comparar com 1, 2 horas na casa de Deus? É bom, mas você precisa tirar tempo para os filhos. Há um grande defeito hoje, porque nós estamos tentando às vezes conquistar o mundo, mas nós estamos esquecendo dos nossos filhos. Compre livros para educar os seus filhos. Tire tempo para instruir os seus filhos. Sabe por quê? Porque o mundo está tentando arrastar os filhos. E quando Moisés escreveu, ele está falando a orientação do Senhor. Fala com seu filho quando você estiver andando. Fala quando você estiver sentando. Fala quando você estiver deitando. Quando estiver levantando. Fala no caminho. Fala lavando a vasilha. Ensina o teu filho o caminho do Senhor, para que grande ele não se desvie dele. Orienta o teu filho na admoestação e na doutrina do Senhor. A família dirigida pelo Senhor tem mulheres que estão sujeitas aos seus maridos naquilo que é santo e piedoso. Mulheres que podem não concordar em algum ponto, mas fazem com sobriedade e mansidão. Mulheres que temem e estão sujeitas. Homens que amam as suas esposas. Homens que tratam bem. Homens que se sacrificam pelas suas esposas. Homens que dão a vida, mas vivem em função de atender a sua família. Pais que cuidam dos seus filhos e filhos que obedecem aos seus pais. Este é o modelo cristão para a família. Esta é a orientação. A família dirigida pelo Senhor é uma família que vive assim para a glória de Deus. Mas eu quero encerrar esta mensagem nesta noite, sabendo que nós muitas vezes falhamos no nosso dever familiar, mas nós podemos buscar recurso do Senhor. O propósito desse culto é fortalecer a nossa consciência na palavra de Deus, para que as nossas famílias cresçam no temor do Senhor. Eu não estou falando aqui com perfeitos, e nem sou um perfeito. Eu preciso melhorar os meus caminhos, mas aqui está a palavra de Deus para nos orientar. Eu quero encerrar esta mensagem nesta noite, e eu quero fazer uma oração novamente. Eu quero que você coloque sobre os seus pés, bem rapidamente, porque eu já passei do meu horário para devolver para o pastor. Eu quero orar por você. Primeiramente eu quero saber se você que entrou aqui nesta noite, você está afastado dos caminhos do Senhor, e você diz assim: não, hoje eu preciso entrar para a família de Deus, hoje eu não posso continuar vivendo longe dos caminhos do Senhor. Há alguém aqui nesta noite que quer fazer a sua decisão de pertencer a Cristo, de vir para a família do Senhor? Ele veio para o que era os seus não receberam, mas a todos quanto receberam,